Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao MED Canal e no vídeo de hoje eu vou tentar responder uma pergunta que muita gente me faz aqui no canal. Faculdade pública ou particular? Qual que é a diferença entre elas? Quais são as vantagens e as desvantagens de se estudar numa faculdade pública? Eu te respondo depois da vinheta. A gente está em janeiro, está fazendo um calor danado, época de férias, de pegar uma praia, pegar uma piscina, passear, viajar. Mas para muita gente não está sendo assim. Muitos alunos de faculdades públicas federais estão nesse mês de janeiro em aula, repondo, os períodos de greve que aconteceram no final do ano passado. Essa é uma das desvantagens de se estudar em uma faculdade pública. A gente está sempre sujeito a uma greve e os efeitos dessas greves vão se acumulando no tempo, e acaba que a gente tem aulas em períodos diferentes daqueles que outros estudantes têm. A gente acaba tendo aula em períodos como janeiro, como julho, época que está todo mundo de férias e a gente está tendo aula para repor greve. Esse ano, 2017, é a segunda vez seguida que a federal daqui de Juiz de Fora, onde eu estudo, vai estar repondo as aulas da greve durante o mês de janeiro. Ano passado, no dia 4 de janeiro, logo depois das festas de fim de ano, eu tive logo de cara uma prova para marcar o início do ano. Esse ano a gente teve uma sorte que os professores da medicina aqui na UFJF acabaram não aderindo completamente à greve, e aí a gente teve aulas até finalzinho de dezembro, até 23 de dezembro eu estava tendo provas, mas pelo menos agora durante o mês de janeiro eu vou ter férias normalmente. Mas outros cursos da UFJF e outros cursos pelo Brasil afora, nas faculdades públicas, federais, estaduais, vão ter aula agora em janeiro por conta dessa reposição de greve. É claro que isso não chega a ser um impedimento para fazer um curso numa faculdade pública. E antes de falar qualquer coisa nesse vídeo, eu queria dizer que em toda a minha vida de universitário, tanto na minha primeira graduação como nessa segunda agora em medicina, eu estudei sempre em faculdade pública, sempre em universidade federal. Então eu não tenho tanta propriedade para falar sobre o funcionamento das faculdades particulares. Porém, eu trouxe algumas considerações sobre diferenças que a gente vê entre o funcionamento de uma faculdade pública e de uma faculdade particular para a gente conversar um pouco sobre isso e tirar algumas conclusões a respeito disso. Por exemplo, muita gente fala que não pode fazer uma faculdade particular por causa das mensalidades, que são altas, e realmente, principalmente um curso como medicina tem mensalidades muito altas que são cobradas pelas faculdades particulares. Mas a gente não pode esquecer que na faculdade pública a gente também tem muitos gastos. Apesar de não pagar pelo estudo, a gente tem outros gastos envolvidos. Eu estou falando, por exemplo, dos gastos com xerox, com alimentação, com transporte. Muitas vezes, as pessoas se deslocam das suas cidades e se mudam para outras cidades, onde tem uma faculdade pública, uma faculdade federal, e aí elas têm esses gastos relacionados à moradia. No caso da medicina, é meio que sui generis, porque eu acho que dificilmente os gastos que se tem para morar fora, eles acabem atingindo o gasto que você tem para pagar uma faculdade particular de medicina. Mas muitas vezes em outros cursos, se você pesar na balança se vale mais a pena fazer uma particular na sua cidade ou fazer uma pública fora, em termos de gastos, as coisas acabam se contrabalançando. Uma vantagem que pode existir numa faculdade particular em relação à faculdade pública diz respeito à infraestrutura. A gente sabe
que, principalmente agora, no momento que o Brasil está vivendo uma grave crise econômica e as instituições públicas estão todas sendo atingidas por essa crise, mas independente do momento de crise, né, a gente sabe que os órgãos públicos, eles de uma maneira geral têm uma dificuldade maior, não só pela falta de recursos, mas pela burocracia envolvida em se modernizar, em ter sua estrutura renovada. Nesse ponto, muitas vezes, uma faculdade particular ela acaba tendo vantagem em termos de infraestrutura para o aluno. Mas a gente tem que lembrar também que existem particulares e particulares, né? A gente vai ter faculdades do nível de uma PUC, que vai oferecer a estrutura mais top das galáxias possível. Mas a gente vai ter também faculdades particulares brotando nas esquinas com uma estrutura mais meia boca. Agora, no caso das federais, das públicas, realmente a gente vai encontrar alguns gargalos relacionados à infraestrutura, como falta de laboratórios, muitas vezes falta de material, às vezes a gente vai ter problemas relacionados à infraestrutura que são realmente sérios e às vezes comprometem um pouco o aprendizado do aluno. A gente tem exemplos de laboratórios na minha faculdade, por exemplo, que se encontram fechados há anos em uma reforma que nunca acaba e às vezes até com equipamentos caros, né, disponibilizados pelo governo, que estão já na faculdade, mas que às vezes dependem de uma verba simplesmente para montar aquilo ou para acabar de reformar uma sala, verba que nunca vem, reforma que nunca vem, e às vezes um aparelho ali que poderia estar servindo não só ao ensino, mas à pesquisa, e que está parado, se deteriorando, ficando obsoleto e não sendo usado. No entanto, pendendo agora para o lado da faculdade pública, da faculdade federal, a gente tem a questão da atualização dos professores, da formação dos profissionais. A gente sabe que uma faculdade particular, por mais que ela tenha interesse em ensinar, em trazer conhecimento para o aluno, a gente está falando de uma instituição com fins lucrativos. E muitas vezes essas instituições elas vão preferir contratar professores que sejam simplesmente graduados naquela área, né, a qual eles vão ensinar, em vez de contratar professores com mestrado, doutorado ou muitos anos de experiência, tanto profissional quanto docente. Por quê? Obviamente esse profissional mais qualificado, esse profissional que tem mais anos de estudo e de preparação, é um profissional mais caro. Já uma faculdade pública, ela visa a excelência nesse sentido. Então, é muito mais fácil, e existem leis que garantem isso, que uma parte dos professores do quadro docente de uma universidade pública devem ser professores com mestrado e doutorado, e mesmo professores que não têm, né, essas pós-graduações, muitas vezes são estimulados a procurarem, né, essas atualizações quando fazem parte do quadro de uma universidade pública. Então, muitas vezes, no sentido da formação dos docentes, a gente vai encontrar muito mais docentes com uma base mais sólida, com uma base mais rica e, por isso mesmo, uma maior experiência, uma maior carga, né, para oferecer para os alunos. No entanto, isso também não é absoluto, porque eu já vi, assim, por experiência própria, muitos professores que têm mestrado, que têm doutorado, que têm pós-doutorado, que têm tudo que vocês podem imaginar, mas que são professores que estão muito mais interessados em fazer pesquisa do que em dar aulas para graduação. Então o cara é um supra-sumo, mas ele simplesmente não se interessa pela graduação, muitas vezes ele está ali obrigado e dá uma aula muito mais ou menos, então não existe uma relação tão direta assim entre a formação de um professor, entre o nível de formação de um professor e a qualidade da aula que ele vai dar para o aluno da graduação. Mas, de uma maneira geral, a gente espera ter professores com um maior embasamento, né, numa faculdade pública. Por fim, falando assim da minha parte, de tudo que eu já vivi
dentro de uma faculdade pública, eu não posso comparar muito com o que acontece na faculdade particular. Como eu disse, eu nunca estudei numa faculdade particular. Mas o que eu consigo observar na faculdade pública é que, por ser um ambiente em que o acesso é muito mais aberto, né, a pessoas das mais diferentes classes sociais e econômicas, você acaba tendo uma oportunidade de conviver com pessoas muito diferentes, de ter contato com gente que é totalmente diferente de você. Não só dentro da sua sala de aula, dentro do seu curso, mas dentro do ambiente universitário de uma maneira geral. Aqui na UFJF, por exemplo, são mais de 30 cursos de graduação que estão convivendo dentro do campus da universidade, né, ocupando mais ou menos o mesmo espaço, né, um espaço amplo, claro, e dividindo, né, espaços comuns e por isso mesmo trocando experiências, trocando informações, trocando vivências mesmo. E isso é muito bacana, é muito rico. Eu acho que é uma coisa que realmente traz uma grande vantagem da faculdade pública em relação à faculdade particular. Eu espero ter conseguido passar um pouquinho assim, da minha visão sobre essas duas coisas. Eu acho que no final das contas não existe melhor ou pior. Existe muito aquilo que é adaptado para cada pessoa. Muita gente não vai ter condição de maneira nenhuma de fazer uma faculdade particular, seja ela qual for. E aí ela tem que ir atrás mesmo da faculdade pública. Muita gente vive em lugar que não tem uma faculdade pública e não tem como se deslocar para outra cidade, aí vai ter que fazer uma faculdade particular. Mas acho que é importante ficar ligado nessas considerações que eu fiz para conseguir escolher aquela instituição que vai ser responsável pelo seu futuro, no final das contas, de maneira mais lúcida, de maneira mais consciente. E se eu conseguir de alguma forma te ajudar nisso, esse vídeo já valeu a pena. Conta para mim aqui nos comentários o que você acha disso tudo, se você estuda numa faculdade pública, se você estuda numa faculdade particular, como é que é a sua realidade, o que você acha disso tudo que a gente conversou aqui. Seu comentário, sem dúvida, vai enriquecer a nossa discussão. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, fica ligado aqui no Med Canal, dê o seu joinha nesse vídeo, porque isso ajuda muito a divulgar o canal, e se inscreva no Med Canal se você ainda não é inscrito, para ficar por dentro de todos os vídeos que saem por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!